Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula, para mais um encontro, para trabalharmos com o direito constitucional. Na aula passada, nós trabalhamos com as ideias e discussões mais importantes sobre a liberdade religiosa. Falamos sobre os símbolos nos tribunais, onde eu disse aos senhores que no Brasil se decidiu que eles fazem parte da identidade cultural do povo brasileiro. Falamos das provas de concursos, quando algumas pessoas não podem realizá-las em razão da religião, o que deve ser feito. As pessoas acabam ficando confinadas e devem informar isso no ato da inscrição. Falamos também da escusa de consciência, que a pessoa alega um imperativo de crença para se eximir de determinada situação, no entanto, ela deve cumprir uma prestação alternativa. Essas talvez são os aspectos ou informações mais importantes que nós estudamos na aula passada. Falamos também que o Brasil é um Estado laico, não confessional, ou seja, não professa nenhuma religião oficial. Importante trazer à tona também uma informação relevante que surgiu uma discussão, um questionamento sobre os feriados, se os feriados religiosos deveriam ser extirpados do nosso calendário, se deveriam permanecer. A resposta foi no mesmo sentido de que faz parte da identidade cultural do povo brasileiro. Portanto, os feriados não deveriam ser extirpados do calendário, não deveriam ser retirados do calendário, deveriam lá permanecer, porque assim como os símbolos religiosos fazem parte da identidade cultural do povo brasileiro. Com isso, nós estamos aptos a continuar o estudo dos incisos do artigo 5º do texto constitucional. E hoje nós trataremos do inciso 9 e do inciso 10 do texto constitucional, incisos também muito importantes pelas informações que nós estudaremos no decorrer da aula. Vamos primeiro à leitura do inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que nós vamos extrair desse inciso? Duas informações importantes. Primeiro, que ele quer vedar a censura de natureza política, ideológica e artística. Importante entender aqui um aspecto de interpretação. Interpretar quando a nossa Constituição foi promulgada, quando ela foi feita. Ela rompeu com o sistema anterior, onde existia vedação de natureza política, ideológica e artística. Dessa forma, foi fundamental, importante naquela época, para que se construa uma ideia de liberdade, a ideia de vedar a censura de natureza política, ideológica e artística. Segunda informação importante, com base nessa situação, a lei de imprensa foi considerada não recepcionada. Professor, se perguntarem da lei de imprensa, o que eu devo dizer? Vocês vão dizer que a lei de imprensa não foi recepcionada. Numa prova de primeira fase, pode vir o questionamento se ela foi revogada, se ela foi suspensa. Vocês vão assinalar a questão de que ela foi não recepcionada. E nesse momento, é essa a informação importante que vocês têm que levar. Lei de imprensa foi não recepcionada. Não recepcionada é diferente de revogada ou suspensa, mas isso será tema de uma aula mais à frente, para que vocês possam, depois de ter concluído sobre uma teoria geral do direito constitucional, compreender essa situação. Por ora, caiu na prova. A lei de imprensa foi revogada. Errado. A lei de imprensa foi suspensa. Errado. Ela foi não recepcionada. Assim, podemos verificar o próximo inciso, da onde serão extraídas diversas informações. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua vedação. Observe, esse inciso trata basicamente do direito à privacidade. Qual ideia nós extraímos do inciso 10? Direito à privacidade. Dele decorre, desse direito à privacidade, todas as outras informações que nós vamos estudar no decorrer desta aula. Nós vamos verificar o que é intimidade, vida privada, honra, imagem, e nós vamos verificar que a violação a essas situações enseja o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da vedação. Vamos verificar então quais são os aspectos importantes.
Valores jurídicos tutelados. Nós estamos falando da privacidade e, portanto, decorrem da privacidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Professor, o que é cada um deles? Vamos verificar. Intimidade. A intimidade é o mundo intrapsíquico, ligado a situações que envolvem segredo. Professor, ainda não compreendi. Vamos imaginar o diário de uma adolescente. Esse diário contém a intimidade dela, o mundo intrapsíquico, ligado ao que somente ela conhece, as situações que envolvem segredo. Isso é intimidade. A violação à intimidade viola, consequentemente, a privacidade e, portanto, enseja o direito à indenização moral, à imagem ou outros tipos de indenização que nós verificaremos no decorrer da aula. Vida privada. A vida privada está ligada ao modo de se relacionar, convívio social e situações de maior proximidade emocional. Ou seja, a relação entre um homem e uma mulher. Um namoro, por exemplo, as situações que envolvem esse namoro estão ligadas à vida privada. Observem que quanto mais distante, nós primeiro falamos de intimidade, agora a vida privada. Vocês vão observar que quanto mais a gente for avançar na aula, mais distante, ou seja, mais aberto é o círculo, ou mais distante está do indivíduo. A intimidade é muito mais próximo do indivíduo do que a vida privada, que é muito mais próximo, por sua vez, do indivíduo do que a honra. É como se nós tivéssemos círculos. O indivíduo no centro e cercando esse indivíduo nós tivéssemos círculos. Dentro do primeiro círculo nós temos a intimidade, dentro do segundo a vida privada, dentro do terceiro a honra e depois dentro do quarto círculo a imagem. Quanto mais distante do indivíduo, maiores são as exceções, maior o acesso a essas informações por parte de outras pessoas. A honra. O que é a honra? Reputação do indivíduo, envolvendo duas espécies. Quando nós falamos de honra, isso é importante também para o direito penal, nós temos duas espécies de honra. A honra objetiva e a honra subjetiva. E no que elas diferem, professor? A honra objetiva está ligada ao que as outras pessoas pensam de determinado indivíduo. Ou seja, o que as outras pessoas conhecem de determinado indivíduo. A honra subjetiva, por sua vez, está ligada ao que o indivíduo pensa sobre si mesmo. Ou seja, honra objetiva ligada à ideia de terceiros, honra subjetiva, o próprio indivíduo. A ideia de honra objetiva e subjetiva é importante para o direito constitucional e para o direito penal também, quando se verifica a prática dos crimes contra a honra. Quando falamos em honra subjetiva, estamos ligados à injúria. Quando falamos a honra objetiva, em honra objetiva, calúnia e difamação são as ideias que devem estar relacionadas a essas duas espécies de honra. Essa divisão, por óbvio, é doutrinária, mas é muito importante. Honra objetivo que as outras pessoas pensam no indivíduo, honra subjetivo que o indivíduo pensa de si próprio. Por fim, nós temos a imagem, que envolve o direito à captação e difusão da imagem do indivíduo. Desse direito à imagem decorre, por exemplo, o direito de arena, que faz jus, por exemplo, jogadores de futebol ou integrantes de outras modalidades esportivas. Eles recebem direito de arena, já que estão expostos na televisão frequentemente, por exemplo. Assim, podemos avançar no tema, já que já conhecemos o que está contido dentro da ideia do direito à privacidade e cada um desses aspectos. E um dos assuntos mais importantes que se apresentam é a ideia de gravação clandestina. O que é gravação clandestina? A gravação clandestina é aquela gravação feita por um dos interlocutores sem que o outro tenha conhecimento. Professor, essa gravação não é vedada? Ela, em regra, é vedada. No entanto, quando houver justa causa para essa gravação, ela pode ser permitida. E o que ensejaria essa justa causa? E por que estamos falando da gravação clandestina aqui? Estamos falando da gravação clandestina aqui, pois, da forma como ela é feita, ela viola o direito de privacidade e as suas nuances. Por exemplo, ela viola o direito de imagem, ela pode violar, por exemplo, o direito à honra, já que expõe determinadas situações. Quais seriam exemplos de justa causa? Primeira delas, gravação feita pelo réu no processo penal para sua defesa. Vamos imaginar
a situação em que o réu, num processo penal, ele faça uma gravação para que essa gravação possa servir como prova para que ele venha se defender num processo penal. Existe justa causa para que essa gravação clandestina seja realizada. Ainda, gravação feita em legítima defesa. Vamos imaginar que a pessoa está na iminência de sofrer um ataque e efetua uma gravação clandestina para que isso sirva de legítima defesa a um determinado fato, a uma determinada situação. Ainda, gravação contra agentes públicos. E aqui nós temos que ter muita atenção, pois existem situações doutrinárias muito importantes. A gravação clandestina contra agentes públicos, a discussão que se apresenta é se o agente público, ao atuar no exercício da sua função, ele está dentro da sua seara privada ou da seara pública. A ideia que deve prevalecer, e por isso permitir a gravação clandestina, é que, quando ele está atuando no exercício da sua função, a moralidade ou o aspecto que deve ser verificado é a moralidade pública, portanto, não haveria problema que fosse feita essa gravação clandestina. Existe doutrina que diz, no entanto, que embora ele esteja no exercício da sua função, ali está se falando da ideia privada ou do direito de privacidade do indivíduo. E dessa forma, a gravação clandestina não deve ser aceita. Eu entendo, e boa parte da doutrina entende, que ali está se falando da moralidade pública. Portanto, não há óbice que essa gravação clandestina seja feita, sobretudo quando o indivíduo atua ilegalmente no exercício da sua função. Se ele estiver atuando no exercício da sua função, fazendo uso da função que o Estado lhe conferiu em razão de concurso ou qualquer outra situação, se ele, no exercício dessa função, violar uma norma e ser feita, por exemplo, uma gravação clandestina, é a moralidade pública, pois o Estado também está sendo atingido e, portanto, não haveria óbice à gravação clandestina. Por fim, a quarta justificativa, ou justa causa para isso, gravação feitas para serem utilizadas futuramente como prova. É aquela gravação onde o indivíduo, temendo um ato futuro, realiza e guarda aquilo para que aquilo sirva como prova para a sua defesa num futuro próximo. Essas quatro justas causas são muito importantes que os senhores conheçam, pois cai na prova de concurso se a gravação clandestina feita em legítima defesa é permitida. A resposta é correta. Gravação contra agentes públicos é permitida. Resposta correta. Por isso é importante conhecer essas quatro justas causas, essas quatro justificativas. Continuando, outro tema importante trazido aqui, quebra de sigilo. Por que é importante estudar a quebra do sigilo aqui? Sem esquecer que nós verificaremos isso futuramente em outras aulas também. Quebra de sigilo é importante aqui, pois está ligado ao direito à privacidade. E quais as informações que nós temos importantes para que vocês fixem? Abrange o sigilo bancário, fiscal, dados informáticos e dados telefônicos. Nós não estamos falando da interceptação telefônica, nós estamos falando que abrange os sigilos bancário, fiscal, de dados informáticos e de dados telefônicos. Importante frisar isso. Ainda, o STF já decidiu que a quebra dos sigilos bancário e fiscal só pode ser feita pelo Poder Judiciário. Terceira informação, as CPIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito, também podem decretar a quebra desses sigilos, tanto bancário, fiscal, de dados informáticos e telefônicos. É importante frisar dessas três informações que nós estamos falando do sigilo a respeito dos dados, que, regra geral, só o Poder Judiciário pode determinar a quebra desses sigilos, e que as CPIs, como também tem poder para quebrar esses sigilos, para ter acesso a essas informações. Muito importante frisar que vocês memorizem essas três informações sobre a quebra de sigilo, ligado também ao direito de privacidade. Com isso, surge um outro tema relacionado à quebra de sigilo, também muito relevante, denominado de cláusula de reserva de jurisdição. Professor, o que é isso? Através de reiteradas decisões dos tribunais superiores ou do STF, chegou-se à conclusão que, em determinadas situações, só o Poder Judiciário poderia determinar a quebra de um sigilo ou determinar que se verificasse uma determinada situação. Por isso, criou-se que cláusula reserva de jurisdição.
o Poder Judiciário é chamado e ele dá a primeira e última palavra sobre determinada situação. Entre os exemplos, nós verificaremos na próxima aula, a inviolabilidade de domicílio. Só o STF, só o Poder Judiciário pode determinar a quebra da inviolabilidade do domicílio. Só o Poder Judiciário pode determinar a interceptação telefônica. Só o Poder Judiciário pode, por exemplo, determinar a quebra do sigilo processual. São situações práticas que exigem determinadas condições para que possam ser exercidas e só o Poder Judiciário pode exercer. Quais seriam essas condições para que houvesse, por exemplo, a quebra da inviolabilidade domiciliar? Nós precisaríamos de ordem judicial, fundada suspeita e investigação criminal. São 3 requisitos contidos dentro da cláusula de reserva de jurisdição. Portanto, quando vocês verificarem numa prova o que é cláusula de reserva de jurisdição, vocês vão responder que são situações em que somente o Poder Judiciário dará a primeira e última palavra sobre um determinado fato, obedecido à ideia de ordem judicial, fundada suspeita e investigação criminal. Por que isso foi trazido aqui? Da mesma forma, porque está ligado à quebra da privacidade de um determinado indivíduo. Cláusula de reserva de jurisdição, o exemplo mais comum é a ideia de interceptação telefônica, que nós estudaremos em uma das nossas aulas mais à frente. Ainda, importante trazer aqui também a leitura da súmula vinculante número 11. Vamos à leitura dela para que vocês entendam a relação dela com o tema que está sendo estudado. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Por que essa súmula foi trazida aqui? Primeiro, porque ela é muito importante, pode ser objeto de diversos questionamentos. E segundo, porque algum tempo atrás, quando nós tínhamos diversas prisões da Polícia Federal, nós vimos pessoas importantes, influentes, pessoas com uma condição financeira privilegiada, sendo presas e conduzindo algemadas. Embora essa não seja a razão principal da súmula, a utilização das algemas está ligado à ideia de violação à imagem desses indivíduos. Portanto, eu aproveitei essa oportunidade para trazer essa súmula, que é muito importante em concurso público. Vocês leiam e releiam ela várias vezes, pois muitos questionamentos podem ser dela extraídos. Com isso, nós estamos aptos a responder alguns questionamentos, já que verificamos uma série de assuntos relacionados ao direito de privacidade. Primeiro deles, a quebra de sigilos bancários está protegida pela cláusula de reserva de jurisdição. A resposta está correta. Nós dissemos aos senhores que existem determinados temas onde só o Poder Judiciário poderia determinar a quebra de sigilo. E o sigilo bancário é pensado dessa forma. Segundo, em nenhuma hipótese será admitida a utilização da gravação clandestina como prova. Por óbvio, essa questão está incorreta. Nós trouxemos aos senhores 4 situações onde a gravação clandestina pode ser, sim, utilizada como prova. E, por fim, a respeito da Constituição Federal, julgue o item que se segue. Os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada são passíveis de renúncia pela pessoa que deles é titular, desde que não ofenda a dignidade da pessoa humana. Essa alternativa está correta. O direito à intimidade e à vida privada pode ser renunciado pela pessoa. Um desses exemplos é, por exemplo, a participação em reality shows, onde a pessoa renuncia a uma parte do seu direito de privacidade em troca, por exemplo, da disputa de um prêmio, e isso é válido desde que não fira a dignidade da pessoa humana. Assim, terminamos mais uma videoaula, mais uma discussão muito importante sobre temas de direito constitucional. Fica aqui uma palavra de incentivo, que os vencedores são aqueles que sabem o que fazer se perderem. Tá? Então, mesmo que vocês prestem as provas dos concursos, às vezes na primeira prova não vai dar certo. Se vocês perderem, não passarem na prova, continuem se dedicando, que o resultado virá com certeza.
Tá aqui os meus contatos, se vocês tiverem dúvidas podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.